A Advocacia Geral da União recorreu de decisão do TCU que impede destinação de dinheiro de fundos para o programa Pé de Meia. Repórter Janaína Camelo. O Tribunal de Contas da União decidiu bloquear recursos para o programa Pé de Meia do Ministério da Educação por suspeita de irregularidades na operação. O bloqueio é de 6 bilhões de reais e já havia sido determinado na última sexta-feira pelo relator da ação, o ministro Augusto Nardes. Nesta quarta-feira, a decisão foi referendada por unanimidade pelo plenário da Corte. O Pé de Meia é um dos principais programas sociais da atual gestão do governo Lula e prevê o pagamento de R$ 200 mensais a jovens estudantes do ensino médio, além de uma poupança com depósito anual de R$ 1.000, da qual o estudante pode sacar o valor total ao concluir o terceiro ano. Para executar o Pé de Meia neste ano, o governo federal transferiu para o fundo privado criado para o programa recursos ociosos de fundos públicos, o que acabou deixando essa operação à margem do orçamento e não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Para o TCU, essa manobra do governo federal tem indícios de que atenta contra princípios constitucionais. A decisão do TCU é cautelar, ou seja, o mérito sobre esse tema ainda vai ser julgado. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão, negou ilegalidade na transferência dos recursos e disse que o bloqueio das verbas poderá inviabilizar a continuidade do programa social de fundamental importância para a manutenção de alunos em escolas públicas. Para o governo, o bloqueio cautelar e repentino de mais de 6 bilhões de reais causará transtornos irreparáveis ao programa e aos estudantes. O governo pede que, caso o TCU não reveja a decisão, que as medidas comecem a valer apenas em 2026 e pediu um prazo de 120 dias para apresentar um plano para o cumprimento da decisão sem prejuízo da continuidade do programa. A ação que deu origem à decisão do TCU foi apresentada pelo deputado federal Sanderson, do PL. Para a oposição, a prática configura crime de responsabilidade fiscal e poderia incitar um processo de impeachment do presidente Lula. E esse gasto foi realizado configurando, na minha observação, de forma flagrante, a chamada pedalada fiscal. E hoje, então, o plenário do TCU confirmou a decisão cautelar do ministro Nardes, que é uma decisão monocrática, agora passa a ser uma decisão colegiada, suspendendo 6 bilhões de reais que eram destinados a esse programa Pé de Meia. O TCU determinou à área técnica do tribunal a continuidade da análise do caso e determinou à Caixa Econômica, executora dos repasses, a proibição nas transferências dos recursos. O Flávio Bolsonaro afirmou o seguinte: programa Pé de Meia bloqueado por grave violação das regras orçamentárias. Lula imitou Dilma e pedalou. Agora seu único destino é o impeachment, segundo o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo. O plenário do TCU acaba de referendar a decisão cautelar do ministro Augusto Nardes, que bloqueou recursos do Pé de Meia por violação a regras orçamentárias, ou seja, crime de responsabilidade. A história se repete, impeachment à vista, vamos voltar às ruas fora Lula, afirma Marcel Van Hatten. Deputada federal Júlia Zanata, escândalo no orçamento. Mais uma pedalada, o plenário do TCU acaba de confirmar a decisão do ministro Augusto Nardes e manter o bloqueio dos recursos do programa Pé de Meia. A medida foi tomada após o governo violar regras orçamentárias, repetindo a velha prática petista de manipular as contas públicas e levantando sérias suspeitas sobre a gestão do dinheiro destinado a estudantes de baixa renda. A Dilma caiu pelas pedaladas fiscais. Agora o governo Lula 3 insiste nos mesmos erros. A turma do amor só sabe desrespeitar as leis e o bolso dos brasileiros. Nosso mandato já havia protocolado denúncias ao TCU e à PGR. Agora é hora de agir. Impeachment do Lula já, pede a deputada federal Júlia Zanata. O deputado Daniel Freitas, do Distrito Federal, também reagiu, afirmou o seguinte: impeachment do Lula. O plenário do TCU referendou por unanimidade a decisão do ministro Augusto Nardes. Ele bloqueou os recursos do programa Pé de Meia por motivo de violação de regras orçamentárias. Isso é crime de responsabilidade. O governo começou a ruir, afirmou o deputado federal Daniel Freitas. Então, a oposição aí atiçada, se movimentando.